eu vou provar que Deus existe usando a matemática. Você duvida? Bota aqui. Eu nem precisaria desse quadro agora. Tá, muitos ateus acreditam que não tem motivo nenhum pra você acreditar em Deus, sabe? Eles acham isso porque eles falam que não existe prova científica que Deus existe. Isso é verdade. Só que veja, a ciência, ela só consegue provar pra gente as coisas que existem dentro do nosso universo natural. E Deus é, por definição, externo ao mundo natural. É por isso que Deus é sobrenatural. A palavra sobrenatural significa isso. Sobre significa acima, externo ao natural. Uma coisa ser sobrenatural não quer dizer que ela é mística ou espiritual, não. Falar que Deus é sobrenatural significa que Deus está externo ao universo natural, só isso. E é por isso que não tem como ter prova científica que Deus existe. Porque a ciência, ela explica os fenômenos naturais desse mundo e não os sobrenaturais. Tentar usar o nosso mundo natural para provar a existência de Deus é a mesma coisa de tentar provar que o Leonardo da Vinci existe usando a Mona Lisa. Ou tentar provar que o Steve Jobs existe usando o iPhone. Não faz sentido. Se Deus é o criador do universo, então ele é, por definição, externo à sua criação. Isso é tão difícil de entender? Isso não é lógico? Tá, mas o que isso tem a ver com matemática? Calma. Você já parou pra pensar antes o que é matemática? Matemática é um conjunto de regras e números que basicamente explicam tudo o que acontece no nosso universo. Mas a matemática em si, ela não existe. Você não consegue ver a matemática, você não consegue comer a matemática, sentir o gosto, o cheiro, tocar na matemática. A matemática existe exclusivamente na nossa mente. Mas, apesar de ela só existir na nossa mente, a matemática, ela explica tudo. A matemática explica coisas simples, como 1 mais 1 é igual a 2, até fenômenos extremamente complexos, como, por exemplo, o movimento dos planetas, dos universos, o movimento da Terra e da Lua. Tudo que existe no nosso universo pode ser explicado pela matemática. Desde coisas gigantescas, como galáxias e buracos negros, até coisas microscópicas, como os átomos. Mas, mano, como que uma coisa que só existe na nossa mente consegue explicar isso tudo? Tipo assim, mano, da onde veio a matemática? Quem que criou esse bagulho? Só existe duas opções. A primeira opção é que quem criou a matemática foi a gente. Os seres humanos criaram a matemática para poder explicar as coisas que existem nesse mundo. Se essa hipótese for correta, isso significa que a origem da matemática é natural, ou seja, a origem dela é no nosso universo. A segunda possibilidade é que a matemática sempre existiu e nós descobrimos ela na medida que ficamos inteligentes e estudamos sobre o mundo. Se essa opção for a correta, isso significa que a matemática é sobrenatural. Por quê? Porque a origem dela precisa ser fora do universo. Até porque se a matemática consegue explicar todo o universo, então significa que ela é maior que o universo. Não tem como você explicar uma coisa que seja menor que você, tá ligado? Se a matemática explica como o universo funciona, quer dizer que ela é maior que ele. E, consequentemente, o criador da matemática precisa ser maior que o universo e externo a ele. Beleza? Tá complicado esse vídeo? Meu conteúdo é doido. Você quer conteúdo raso? Vai seguir outra pessoa. Meu conteúdo é pra explodir cabeça. Vem comigo. É lógico que das duas opções, a correta é a número 2. E nisso, até os ateus concordam. Por quê? Porque nós, seres humanos, descobrimos que a matemática, ela é infinita. Existem infinitos números matemáticos com características e definições diferentes. A humanidade não pode ter criado a matemática porque nós somos seres finitos. E o nosso universo, apesar de grande, também é finito. O universo em que vivemos, ele tem um tamanho. A matemática não. Ela é infinita. Você quer um exemplo? Se você pegar um comprimento de um círculo e dividir pelo diâmetro, o resultado disso é um número chamado π. Esse número é bem famoso. Se você já fez a primeira série, você já ouviu falar sobre ele. O número π, ele é bem interessante porque ele é chamado de um número adimensional. Ou seja, ele não tem dimensão. O que isso significa? Significa que se você for para Marte e dividir o comprimento de uma circunferência pelo diâmetro, você vai chegar no mesmo resultado. π. Constantes adimensionais não dependem de dimensões humanas. Constantes adimensionais simplesmente existem. Se um meteoro amanhã cair na Terra e destruir toda essa Terra, o número π vai continuar existindo. Ou seja, não foi a gente que criou essa constante, mano. Ela sempre existiu. Nós só descobrimos o número π, ele sempre existiu. Irmão, não foi a humanidade que criou isso. Sempre existiu, sempre. E se sempre existiu, quem foi que criou? Vem comigo. Outra coisa louca nesse número π é que ele é infinito. Ou seja, só o número π é maior que o nosso universo inteiro. Não só isso, mano. Se a gente de alguma forma conseguisse trocar as casas decimais de π
por letras e de alguma forma conseguisse codificar isso, nós acharíamos dentro do número pi todos os livros já escritos da história humana. Não só isso, a gente acharia todas as informações, todos os nomes, todos os endereços, tudo. Dentro do número pi existe um universo na infinidade dos seus números decimais. E de novo, gente, quem foi que criou isso, mano? Quem foi? Foram os macacos? Foram os macacos? Foi o Homo sapiens? Foi o Homo erectus? Qual é o momento que um macaco criou a matemática? Qual que foi o momento? Responde aí, seu lindo, responde aí. A matemática não foi criada pelos seres humanos, isso é lógico. Além disso, a matemática não pode ter sido criada nesse universo. Por quê? Porque só o número pi é maior do que o universo inteiro. E isso não é nem o mais impressionante. Vocês querem ficar maluco? Presta atenção, então. O fato de existir códigos matemáticos que explicam tudo que existe no universo deixa implícito que o nosso universo foi criado através de um design inteligente. E essa fórmula aqui, ó, é um bom exemplo disso. Ah, vocês acharam que eu não ia usar isso não, né? Que fórmula é essa? Certo dia, um cara sem querer decidiu colocar essa fórmula aqui em um gráfico. Quando ele fez isso, ele achou que essa fórmula daria um gráfico normal, tá ligado? Mas quando ele começou a construir, a desenhar esse gráfico, ele achou esse negócio aqui. Isso aqui é chamado conjunto de Mandelbrot. Mandelbrot? Mandelbrot, sei lá. Isso é muito louco, mas é bem simples. Presta atenção. O conjunto de Mandelbrot é só o gráfico dessa equação aqui que eu coloquei pra vocês. Tá, e por que isso é impressionante? Isso é impressionante porque quando a galera colocou esse gráfico no computador e começou a dar zoom nessa equação, eles perceberam um negócio interessante. Quanto mais eles davam zoom nesse gráfico, mais coisas eles iam achando. Olha o que acontece, por exemplo, quando eu dou zoom aqui nesse lugar. As fórmulas geométricas não param de acontecer e isso vai acontecendo infinitamente. Ou seja, apenas dentro dessa fórmula matemática aqui existe um universo inteiro de fórmulas geométricas maior que o nosso. E esse negócio, de novo, não foi criado por um ser humano, gente. Isso foi descoberto agora, em 1970. Esse negócio não tem nem 50 anos direito. Sabe o que é mais louco? Você sabe o que é mais louco? Papo reto. Esse estilo geométrico matemático que existe no conjunto de Mandelbrot se chama fractal. E você sabia que existe um negócio no mundo que tem essa mesma fórmula geométrica? Você sabe o que é? Você, a natureza, o universo. Ou seja, o mesmo criador da matemática e desse conjunto maluco que eu mostrei pra vocês precisa ser, consequentemente, o mesmo criador das plantas, do universo e de você, meu amor. E qual que é o nome dele? Jesus! Olha só, papo reto, dane-se se você não acredita em Deus. Esse negócio. Mas é óbvio que toda a criação e todo o universo manifesta a glória de Deus. Romanos 1:20. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o teu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. A matemática explica todo o universo porque ela é criação do nosso Criador. A matemática foi criada na mente de Deus e não só a matemática. A moralidade, a psicologia, a filosofia, a ciência que você, inclusive, usa para atacar a Deus, ela foi criada por Deus e dada a você. Tudo que existe nessa terra foi criado pelo nosso Criador. É por isso, inclusive, que um dos maiores gênios da humanidade, chamado Galileu, disse a seguinte frase: a matemática é a linguagem na qual Deus escreveu todo o universo. Essa frase é linda, né? Meus irmãos, a complexidade da matemática prova que o nosso universo foi criado por um ser inteligente. É impossível que o design inteligente do universo tenha sido criado ao acaso. E se você que tá me escutando aí for realmente honesto consigo mesmo, você vai concordar comigo. Eu tô mentindo?